I have sung my songs of praise, thanksgiving on my lips, bowed low and worship Him. But now I'm coming close, closer than before, for the veil is torn in two. Now that I am here with you, there's no place I'd rather be. Now that I have felt your touch, make your home in me. Amados irmãos e irmãs, vamos abrir nossas Bíblias aqui no livro de Números, capítulo 6. Números capítulo 6, a partir do versículo 1 diz: E falou o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel, o homem ou a mulher que se separar fazendo o voto de Nazireu para se consagrar ao Senhor, abster-se-á de vinho e de licor, não beberá vinagre de vinho, nem vinagre de licor, nem beberá licor de uvas, também tampouco comerá uvas frescas ou secas. Todos os dias do seu nazireado, não comerá de coisa alguma que se faz da vinha, desde os caroços até a casca. Todos os dias do voto do seu nazireado, não passará navalha sobre a sua cabeça, até que se cumpra os dias de seu afastamento para o Senhor. Será santo, deixará crescer seus cabelos. Todos os dias em que se separe para o Senhor, não se aproximará de pessoa morta. Vamos para o livro de Juízes, capítulo 13. A partir do versículo 3 dias: Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: Eis que tu és estéril e nunca tiveste filhos, mas conceberás e darás à luz a um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem licor, nem coma coisa imunda, pois eis que conceberás e dará à luz a um filho, e navalha não lhe passará sobre a cabeça, porque o menino será nazireu para com Deus desde o seu nascimento. E ele começará a salvar Israel das mãos dos filisteus. Versículo 7. E me disse: Eis que tu conceberás e darás à luz um filho. Portanto, agora não beberás vinho, nem bebida forte, nem comas coisa imunda, porque este menino será nazireu para com Deus, desde o seu nascimento até o dia da sua morte. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, o teu amado Filho, é neste santo e maravilhoso nome que nós oramos, e debaixo deste nome que nós nos reunimos. Pedimos, Senhor, que o teu Espírito Santo tenha toda a liberdade de falar a nós a tua palavra. Que os nossos ouvidos se abram para a tua voz. Tu conheces o mais profundo do nosso ser, a nossa extrema carência de ser conduzido pela tua palavra para que nós andemos em teus caminhos. E nessa noite nós estamos aqui mais uma vez, rogando, Senhor, pela tua infinita misericórdia, que tenhas compaixão de nós, Senhor, e fale a cada um de nós. Que tu possas exaltar a tua palavra e o teu grande nome nos nossos corações nesta noite. Queremos compreender a mente do Senhor através destes textos que nós lemos. Nos ajude, em nome do teu Filho Jesus. Amém.
Bem, meus irmãos, irmãs, na quinta-feira eu compartilhei a primeira palavra sobre a história de Sansão. Compreender como o Senhor deseja restaurar o seu testemunho. E como nós precisamos olhar para esta história e ver todas as implicações que tem dentro do nosso contexto. Quais são as lições que temos que extrair dessas passagens? Quais são os princípios que nós precisamos abraçar para que vivamos de modo digno do chamamento do Senhor? Vocês sabem que a história de Sansão começa aqui no capítulo 13 do livro de Juízes e vai até o capítulo 16. De todos os juízes de Israel, que a Bíblia destaca ênfase quanto ao ministério, à sua própria vida e o próprio contexto que cada um deles viveram, vocês vão perceber que a história de Sansão, ela nos é contada com riquezas de detalhes. Por que Deus colocou aqui a história de Sansão de forma diferenciada dos outros juízes? Quando nós começamos a ler a história de Sansão, a gente percebe que havia algo na vida dele que não houve na vida de nenhum outro juiz em Israel. A maneira como Deus o chamou, o tempo também, tem muito a ver com a nossa própria realidade. Por isso, Sansão, ele não apenas foi uma escola para o seu povo, como também uma escola para todos nós hoje, para a igreja do Senhor. Quando você estuda o capítulo 13 do livro de Juízes, você descobre que há 40 anos o povo de Israel, a nação de Israel, estava subjugada pelos filisteus. Eles viviam oprimidos pelos filisteus. Os filisteus são uma representação de um poder demoníaco devastador. E então, irmãos, dentro deste tempo de extrema crise, opróbrio, é que Deus levanta, Ele chama este homem. Um detalhe é que vocês viram que no livro de Números, no capítulo 6, o nazireado era um voto temporário. E descobrimos que Sansão também era um nazireu. Mas o nazireado dele era por toda a vida. À medida que você vai vendo as particularidades, as singularidades da sua vida, chamamento, você começa a perceber que por detrás de tudo isto, há algo que Deus deseja mostrar a nós. À medida que você vai vendo a história de Sansão, você descobre também que havia nele um poder extraordinário. E quando este poder o possuía, ele era capaz de matar muitos inimigos do povo de Deus. Ele era capaz de pegar um portão de bronze pesadíssimo e arrancar com toda a força. Ele era capaz de, com a queixada de jumento, matar 1000 homens. Ninguém conseguia detê-lo, porque havia um poder na vida dele muito grande. No capítulo 14 aqui do livro de Juízes, ele dá um enigma para os seus amigos. E os seus amigos não eram capazes de decifrar este enigma. Por que os amigos de Sansão não foram capazes de desvendar este enigma? Ora, este enigma estava intimamente ligado a uma experiência interior. A fonte do poder de Sansão, a fonte de todo o poder espiritual de Sansão, estava neste enigma. Era algo entre ele e Deus. Ninguém poderia desvendar, ninguém poderia entender, ninguém poderia explicar, porque era algo espiritual. Esse era o enigma de Sansão. É claro que hoje, olhando para o Novo Testamento,
nós vemos que o enigma de Sansão tem tudo a ver com a nossa vida, com a fonte do nosso poder espiritual hoje. Porque o Espírito Santo, ele coloca a vida de Sansão, mais uma vez eu quero repetir, como uma escola para nós. Porque os dias de Sansão revelam os nossos dias. Porque naquele tempo Israel havia perdido o sentido da sua vocação. A nação de Israel, ela estava subjugada pelos filisteus, porque eles haviam perdido o significado da sua vocação e chamamento e propósito. Os sacerdotes, eles haviam se conformado numa religião fria e morta, e assim o ministério deles não tinha uma expressão de vida e poder na terra. E agora Deus vai chamar quem? Deus vai chamar um nazireu para poder lembrar Israel da sua vocação. Por isso a história de Sansão se torna tão singular. E ela hoje, para nós, contém uma preciosa lição. Porque o Senhor deseja mostrar para todos nós aonde reside o poder da nossa vida espiritual. Aonde está a fonte, aonde está o segredo do nosso vigor espiritual? Na vida de consagração. A vida de consagração, é nela que está todo o segredo da nossa vida espiritual. Nesses textos que nós lemos aqui, de Números, capítulo 6, versículos 1 a 6, então nós vamos ver três coisas sobre a vida de um nazireu. Primeiro, ele deveria se abster-se de todo tipo de bebida forte, ou mesmo qualquer fruto que viesse da videira. Segundo, na sua cabeça não deveria passar navalha, portanto seus cabelos eram bem crescidos. E terceiro, não deveria ele tocar o corpo de um cadáver. Amados, vamos observar algo muito interessante dentro de todo este contexto. Porque quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que Deus havia escolhido e havia separado a nação de Israel dentre todas as nações, para que esta nação fosse uma nação santa, para que esta nação fosse uma nação separada para Ele, isto é, para o seu inteiro agrado e propósito. Dentro da nação de Israel, que era constituída de várias tribos, eram 12 tribos, e mais duas, Efraim e Manassés. Então, dentre todas estas tribos, Deus separou uma tribo, para que esta tribo exercesse o ofício sacerdotal diante dele. Somente a tribo de Levi poderia ministrar a Deus e sobre as coisas sagradas. Então, esta era uma tribo santa, separada. Toda a nação de Israel, dentre todas as nações, era uma nação santa. A tribo Levi, dentre todas as tribos de Israel, era também uma tribo santa, separada para o propósito de Deus. Qual a razão agora de Deus separar ou chamar um juiz e ordenar que este juiz tivesse uma vida toda separada? Ele deveria ser um nazireu por toda a sua vida. Qual a razão agora de ter este nazireu? Esta é a grande explicação. Porque tanto a nação de Israel, como os sacerdotes e levitas, perderam a essência espiritual da sua função na terra. E porque eles perderam, agora Deus vai levantar um nazireu para lembrar Israel da sua missão, da sua vocação e do seu chamamento. Este é o significado espiritual daquilo que vocês vão ver aqui. E nós temos que entender
o livro de Juízes, e de maneira muito especial nós temos que entender o contexto histórico dos dias de Sansão. Então, primeiro, é importante todos nós sabemos que Sansão viveu no tempo do sacerdócio de Eli. Esse foi o tempo que Sansão viveu. E quando você olha para o início do livro de 1 Samuel, você descobre a natureza desse sacerdócio. O sacerdócio de Eli era um sacerdócio corrompido, porque todo Israel nesse tempo estava corrompido. Todo o sacerdócio estava envolvido em mentiras, em escândalos. Havia perdido a essência da sua função ministerial. E mais ainda, quando você estuda o tempo de Sansão, você vai ver que há duas características, talvez, que defina para nós toda esta realidade contextual e espiritual que cercava o sacerdócio. Primeiro, o ministério ao Senhor era produto de um ritualismo frio e morto. E segundo, todos os ministros que estavam ali não poderiam representar o direito de Deus na face da terra. Isto é, sabemos que Deus ele é Senhor dos céus e da terra. Sua autoridade abrange todo o universo, mas foi Ele quem quis escolher o homem, para que através do homem ele pudesse expressar sua autoridade. E quando Deus escolheu os sacerdotes, e Deus os constituiu, com sua expressão de serviço para ele, diante do seu povo, porque quem era o sacerdote? Era aquele que representava o homem diante de Deus, é aquele que entrava diante de Deus, para poder oferecer sacrifício pelo pecado do povo. Então essa classe de serviço, espiritualmente falando, tinha um grande peso espiritual na realidade da nação de Israel. E o direito de Deus na terra tinha tudo a ver com o ofício deles. E isso estava intimamente comprometido. Agora você olha para o sacerdócio de Eli. O que representa o sacerdócio de Eli? Um sistema religioso decadente. Estude os primeiros capítulos de 1 Samuel, os capítulos 1 a 4. Você vai ver que o final de todo o episódio, que está lá no capítulo 4, que resume para nós tudo o que aconteceu, é descrito pelas seguintes palavras: e foi-se a glória de Israel. Essa frase descreve aquele tempo que os filisteus venceram uma guerra contra Israel e ainda levaram a Arca da Aliança. E a Arca da Aliança permaneceu no território dos filisteus por mais de 60 anos. E se esta frase, e foi-se a glória de Israel, não te causa impacto, então você não conseguiu ver nada. Porque é muito sério ler tudo isso, vendo a nossa própria realidade contextual hoje. Amados irmãos e irmãs, quando você vê esses 4 capítulos de 1 Samuel, você vê o sacerdócio de Eli, um sacerdócio permissivo que apenas tinha um sentimento fingido pelo pecado. Ele era tolerante com os pecados dos seus próprios filhos. Não havia zelo pela causa do Senhor, pelos interesses do Senhor. Então este é o sacerdócio de Eli. Este é um sacerdócio impuro, sujo, corrompido. E mais ainda, você vai ver os próprios filhos de Eli. O que significa os filhos de Eli? Os filhos de Eli significam o ministério, a continuidade do ministério pela tradição. Isto é, se Eli era o sacerdote, os seus filhos também eram sacerdotes, mas quando você estuda esses 4 capítulos de 1 Samuel, você descobre que estes filhos de Eli nem amavam o Senhor. Eles não amavam o Senhor. Isso espiritualmente representa o ministério continuado pela tradição. Eles eram sacerdotes porque o seu pai era um sacerdote. O seu pai era um sacerdote, então eles, consequentemente, também eram sacerdotes.
E quando você vê tudo que eles praticavam, tudo que eles faziam. Espiritualmente falando, irmãos, o que é um sacerdote? Mais uma vez eu quero dizer isso. É aquele que entra diante de Deus, representando o povo. É aquele que penetra diante de Deus, no seu santíssimo lugar, para poder representar o homem diante de Deus. Algo também muito interessante, porque quando você estuda o propósito do ministério sacerdotal, existe algo muito lindo, porque o propósito do ministério sacerdotal era mostrar ao povo, de forma preciosa, através de toda aquela liturgia dos sacrifícios sagrados, a obra de Cristo. Então, os sacerdotes, quando eles exerciam o seu ofício, eles estavam apontando para a obra e para a pessoa de Cristo. Tudo que eles faziam, expressavam a obra e a pessoa de Cristo. Esta era a natureza e o propósito do ministério dos sacerdotes. E nós não podemos olhar tudo isso sem ignorar os nossos dias. Porque hoje, da mesma forma, nós temos visto uma profunda corrupção dos valores sagrados. Onde o ministério ao Senhor tem sido corrompido, tem sido destituído da sua vocação, chamamento e propósito. Onde as pessoas estão pregando a si mesmos. Onde o Senhor Jesus não é mais a expressão do ministério, mas o quanto a pessoa adquiriu de conhecimento, ou mesmo de um diploma, de uma faculdade teológica ou de qualquer curso teológico. Onde o Espírito Santo e sua unção não estão presentes mais, através da mensagem ministrada. Hoje a mensagem é mais intelectualizada, é mais recheada de entretenimento, e a igreja nem se dá conta que o que está por detrás disso é uma liturgia morta, fria. O mesmo sistema religioso falido do tempo de Elias é o mesmo sistema religioso falido dos nossos dias. A igreja não tem nada a ver com isso, a igreja tem que estar acima disso. E é estas coisas que o Senhor deseja nos lembrar nessa noite. Porque aqueles sacerdotes haviam perdido a característica essencial do seu serviço. Da mesma forma como nós temos visto hoje, aquilo que chamamos de ministério ao Senhor, tem perdido a sua característica essencial de serviço. E mais ainda, você vai ver que esses sacerdotes aqui representavam a forma externa, apenas a forma externa, mas interiormente havia um vazio. Porque o que estava por detrás ou atrás deles era um rastro de morte. Foi isso que Israel experimentou no tempo de Eli. E esse era o contexto espiritual da vida de Sansão, da vida e do ministério de Sansão. Aqui, irmãos, o Senhor tem uma grande advertência para nós. Por que que Israel entrou em um estado de declínio como esse? Como foi possível esta nação, com o chamamento que tinha, com as promessas que tinham, com a palavra que tinha, pôde experimentar tal degradação espiritual no tempo de Eli? 40 anos, você sabe o que é isso? Uma geração viveu em Israel e não conheceu o propósito de Deus. Uma geração viveu e não conheceu o propósito de Deus. Mas como foi possível isso? Foi porque Israel esqueceu o seu chamamento. Sabe o que está acontecendo hoje? A igreja está esquecendo o seu chamamento. A igreja está esquecendo a sua vocação. A falsa alegria dos nossos cultos está camuflando a nossa verdadeira realidade interior. O que o Senhor tem ganhado da própria realidade do seu Filho na nossa vida? Porque é muito fácil produzir um culto, tendo uma pessoa que prega, tendo pessoas que cantam, tendo gente que canta, tendo pessoas que produzem tantas coisas, tantos barulhos. Aí saímos e ainda temos coragem de dizer, o culto foi muito bom. Mas qual é a verdadeira expressão do sentimento do Senhor nos nossos cultos? Na minha vida, na tua vida.
É justamente isso que o Senhor quer nos mostrar aqui. Porque agora Ele vai levantar um nazireu para lembrar o povo de Israel essa verdade tão importante. O que significa consagração? Israel havia sido chamado para uma vida de íntima consagração. Agora Deus levanta aquele nazireu em um tempo de crise espiritual para poder ensinar a Israel o que era a consagração, aquele poder que estava em Sansão, era o poder de Israel, mas que Israel era incapaz de exercer tal poder. Sansão não realizou poderes tão grandes, tão tremendos, como a nação de Israel pôde experimentar na sua história. Lembra do Mar Vermelho, quando ele se abriu? E milhares de pessoas passaram, e depois Deus afogou o exército de Faraó ali. Você se lembra quando eles atravessaram o Jordão? Era tempo da cheia. Aqueles sacerdotes permaneceram ali sustentando a arca, enquanto todo Israel passou a seco. Você se lembra dos muros de Jericó? Sansão não foi capaz de realizar tal proeza, porque esse era o poder que estava sobre aquela nação. Mas por que aquela nação se tornou tão inoperante no seu testemunho na terra? Porque ela esqueceu o seu chamamento. Sabe o que nos tornará fracos, vencidos, desmoralizados, envergonhados? É se nós esquecemos a nossa vocação e o nosso chamamento. Aonde está o nosso poder espiritual na nossa vida de consagração? É lindo falar do Espírito Santo. Falar do Espírito Santo virou até um chavão de retórica. Mas será que nós compreendemos verdadeiramente qual é a obra do Espírito Santo? Será que nós sabemos o que é verdadeiramente o batismo com o Espírito Santo? A habitação do Espírito Santo? O enchimento do Espírito Santo? A plenitude do Espírito Santo? Será que nós compreendemos essas 4 coisas referentes à sua pessoa e à sua obra entre nós? Tudo isso tem a ver com a nossa vida de consagração. Tudo isso está ligado ao nosso chamamento. E agora, quem Deus vai levantar? Se você olha aqui para Números 13:1, tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Esse versículo apenas vai nos mostrar um quadro de gravidade espiritual em que se encontrava a nação de Israel. Irmãos, irmãs, deixe-me apenas fazer com vocês um pequeno passeio pelo livro de Juízes, só para que vocês contemplem algo. Por favor, abra sua Bíblia em Juízes, capítulo 3, e o versículo 8. Apenas vou citar os textos, e vou apenas dizer para vocês quantos anos foram roubados do povo de Israel. Então, primeiro, Juízes capítulo 3, versículos 8 a 11. Estão vendo aí? Se você olhar esse tempo aí, você vai ver que 8 anos eles viveram subjugados. Juízes 3 a 8. Aliás, Juízes capítulo 3, versículos 8 a 11. Vocês vão ver que eles viveram 8 anos subjugados. Agora vamos mais, Juízes, ainda no capítulo 3, a partir do versículo 14 até o 30, esses versículos aí vão mostrar para nós que eles viveram 14 anos subjugados. Vão anotando aí. Depois, mais ainda, capítulo 4, versículos 1 a 3. Esses versículos vão dizer para nós que eles viveram 20 anos subjugados pelos seus inimigos. Vai para o capítulo 6, versículo 1. Esse versículo aí vai mostrar para nós que eles viveram 7 anos subjugados, debaixo de uma escravidão. Estão vendo aí? Capítulo 6, versículo 1. Agora vão para o capítulo 10, versículos 6 a 8. Aqui foram 18 anos de cativeiro, 18 anos de opressão, 18 anos debaixo do poder do inimigo, 18 anos sendo escravos, 18 anos sem liberdade. Por favor, tem esse capítulo 13, versículo 1 que eu acabei de ler, aqui são 40 anos. E por último, quero mostrar para vocês algo, para a gente encerrar isso aqui.
Faz uma conta aí depois, mas eu vou adiantar para vocês o resultado. Sabe quantos anos eles ficaram subjugados? 111 anos. Você acha que é prazer do Senhor que o seu povo, que os seus filhos, com as riquezas insondáveis de Cristo, com a obra e a pessoa do Espírito Santo neles, viva subjugado pelo mundo, pelo pecado, pela carne? Irmãos e irmãs, nós podemos perder algumas batalhas, mas nós temos que nos levantar, nós temos que avançar, nós temos que crescer, nós temos que prosseguir, porque nós não temos o direito de ficarmos debaixo do jugo do inimigo. Não temos. E aonde está a nossa força? Aonde reside a nossa força? Aonde estava a força de Sansão? A força de Sansão estava na vida interior. A força dele não estava nos seus braços, não estava na sua mente. A força dele estava na ação do Espírito de Deus no seu espírito. Vocês se lembram, aqueles que estiveram aqui na quinta-feira, eu estive compartilhando um pouco sobre o capítulo 4 do Evangelho de João. Quando o Senhor Jesus, ele passa por Sicar, e ali ele encontra aquela mulher samaritana. Ele pede aos seus discípulos que vão até a aldeia mais próxima comprar alimento, e ele fica ali só, no poço, esperando aquela mulher. Quando ela chega para tirar água, ele lhe pede água. Ela diz assim para ele: como ele pede água a ela, sendo ela uma samaritana? Porque os samaritanos e os judeus tinham uma contenda histórica. Eles adoravam em lugares separados. Enquanto os samaritanos adoravam no Monte Gerizim, os judeus adoravam em Jerusalém. Eles reivindicavam os mesmos direitos espirituais, mas eram duas nações divididas. E o Senhor Jesus começa a revelar o coração daquela mulher, ele começa a desvendar aquela mulher. Ele começa a tratar de maneira muito íntima o coração dela. Ela fica espantada, e ela chama o Senhor de profeta. Mas quando ele pedia água para ela, voltando um pouco, ele disse assim para ela, que a água que ele tinha para dar para ela, iria formar nela uma fonte que iria jorrar para a vida eterna. O que significa? Ia ter um rio de água cristalina, como uma fonte, fluindo incessantemente da vida dela. E ela disse assim para o Senhor: Senhor, dá-me desta água. Aí ele disse: chama teu marido. Aí ela disse: eu não tenho marido. E disse: disseste bem, porque 5 tiveste, e o que tens também não é teu. O coração dela estava tão exposto. Foi quando ela disse: tu és profeta. E o Senhor vai entrando para dentro da vida daquela mulher. Mas, irmãos, as questões impressionantes da palavra de Deus é que, quando lemos um capítulo glorioso como este, nós vemos não apenas o Senhor entrando para dentro da vida daquela mulher, nós vemos o que Ele fez quando Ele entrou dentro da nossa vida. Você começa a ver algo tão íntimo. Parece que Ele vai falar de adoração, porque ela toca o assunto da adoração, porque era o conflito dela. O conflito dela era: aonde se deve adorar? Jesus respondeu, trazendo um ensino muito profundo, que a adoração não tem nada a ver com o lugar e nem com o tempo. Adoração não tem nada a ver com o tempo e nem com o lugar. Porque eles achavam, os samaritanos, que deveriam adorar no Monte Gerizim. Os judeus diziam que tinham que adorar em Jerusalém. E o Senhor Jesus vai dizer que não é nem um lugar nem outro. O que quer dizer que só adorariam quando estivessem no templo. Saindo do templo, não adorariam. Saindo do lugar da adoração, acabou. O Senhor Jesus disse não. Que adoração é uma questão de vida interior. Irmãos, não é a adoração que é uma questão de vida interior. Toda vida cristã é uma questão de vida interior. Esse era o segredo de Sansão. O poder de Deus na vida dele era uma questão de vida interior. Era algo entre ele e Deus.
E aqui nós vamos vendo que o propósito do Novo Testamento é lançar luz sobre todas as parábolas, sobre todos os enigmas que alguém possa encontrar no Velho Testamento. Quando você vai para o Novo Testamento, você vai ver que é algo muito impressionante. Porque a Bíblia vai nos mostrar, aqui no Pentateuco, quando Deus dá as diretrizes para o ofício do sacerdote, Deus diz que, na sua palavra, que os sacerdotes, eles não podiam beber vinho quando eles fossem ministrar. Quando os sacerdotes estavam ministrando, eles não podiam beber vinho. Agora, o nazireu não é assim. Quando você estuda aqui o que o Senhor fala acerca de Sansão, o Senhor diz que ele nunca deveria beber vinho. Por quê? O que o Espírito Santo quer nos lembrar? O que Ele quer que nós vejamos quanto à nossa vida hoje? Isto é, se os sacerdotes não deveriam beber vinho quando ministravam, e o Sansão não deveria beber vinho durante toda a sua vida, significava que toda a vida de Sansão era um ministério ao Senhor. Era como se Sansão vivesse um culto a todo tempo, ministrando ao Senhor. Irmãos, olhe para Efésios capítulo 5, versículo 18. Veja se não ecoa as palavras do nosso Senhor em João 4, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Você pega esse texto, vamos deixar aqui Efésios por enquanto. Olha o capítulo 4 do Evangelho de João, quando o Senhor Jesus diz para essa mulher, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Pega esse texto, vai para o capítulo 7 do Evangelho de João, quando o Senhor Jesus diz assim, quem tem sede, vem a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Irmãos, se vocês juntam esses textos, você descobre que o Senhor está falando do mesmo evento, do mesmo acontecimento, da mesma experiência. Olhe para isto. E João vai dizer que ele estava falando do Espírito Santo, porém o Espírito ainda não havia sido dado. Como o Espírito Santo não havia sido dado? O que João quer dizer? Por favor, abra comigo aqui, no Evangelho de João, capítulo 7. Quero que você contemple isso. Versículo 39. Isso disse do Espírito que receberiam os que nele crescem. Pois o Espírito Santo, olha essa frase, não fora dado. Irmãos, ele foi derramado no Pentecoste, como o Espírito de Jesus glorificado. Mas o Espírito Santo, no Antigo Testamento, ele não havia sido derramado. Mesmo que sua esfera de obra não era tão íntima, tão profunda como no Novo Testamento, mas ele havia sido dado. Mesmo que a esfera do Novo Testamento seja muito mais avançada, mas ele já havia sido dado. Como João disse que ele não fora dado? Em que sentido ele não fora dado? Ele não fora dado como o Espírito de Cristo glorificado, olhe para isso. Glorificado, o Espírito de Cristo encarnado, de Cristo exaltado. É justamente isso que ele está dizendo. Esse Espírito que é o comunicador de toda a vida divina, que foi entretecido com a natureza humana, e ele veio habitar o nosso interior. É nesse sentido que ele não fora dado. Então você segura isso. Agora vai para Efésios capítulo 5, versículo 18. Paulo diz assim, não vos embriagueis com vinho. Olha aqui, irmãos. No qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Vê se isso não está levando para a vida daquilo que o Senhor nos mostra em Sansão. Irmãos, deixa eu tentar traduzir esse texto para vocês. O modo que Paulo usa aqui, nesse versículo 18, precisamente nessa frase, enchei-vos do Espírito, apenas esta frase. O modo aqui, no original grego, é o imperativo. Percebe? É o imperativo. O tempo é o presente do indicativo. Existe uma regra da língua grega que diz assim, toda vez que o verbo for o imperativo, estiver no presente do indicativo, o que significa que a ação está em prosseguimento.
enchendo, isto é, constantemente cheio do Espírito Santo. Percebe? Assim deveria ser Sansão. Ele deveria viver uma vida sempre cheia do Espírito Santo. Irmãos, quando a gente lê na Bíblia, em 1 Coríntios capítulo 6, quando diz que nós somos o santuário do Senhor, nós somos o santuário da sua presença. Quando você vai para Êxodo 40, deixe-me mostrar isso para vocês, Êxodo 40, então quando você olha lá, os versículos finais, diz que quando eles levantaram o tabernáculo, a glória do Senhor estava sobre eles. A glória do Senhor estava, a glória do Senhor se levantou sobre eles. Depois você olha, quando Salomão construiu o templo, diz que a glória do Senhor entrou para dentro daquele santuário. Mas você olha lá na frente, tanto em Atos 7, como nas próprias palavras de Samuel, quando ele construiu esse santuário, ele disse assim: os céus que são céus não podem te conter, muito menos esta casa que eu construí, ou que nós construímos. O que significa que aquele santuário não era o lugar adequado para conter Deus. Aí depois, lá em Atos 7, diz que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Mas quando você vai para 1 Coríntios 6, você descobre que Deus habita em nós. Que nós somos o verdadeiro santuário da sua habitação. E que nós somos, irmãos, olhe bem, é um imperativo, nós somos ordenados a vivermos uma vida cheia do Espírito Santo. Aqui reside, irmãos, a fonte do nosso poder, a vida de consagração. Qual foi o problema de Sansão? Ele não entendeu a sua vocação. Israel continuou no cativeiro. Você sabe que 3 pessoas tiveram uma história semelhante à de Sansão. Me perdoe, não 3. 2 pessoas. 3 com ele. Então, sabemos que Sansão, Samuel e João Batista, todos os 3, suas mães eram estéreis. Curioso é que Samuel e João Batista, eles foram chamados para preparar o caminho do rei. E o que é curioso, que Samuel, irmãos, ele era um profeta, mas ele teve que exercer o papel de juiz. Sabe por quê? Porque Sansão fracassou. Porque Sansão deveria ele preparar o caminho para o rei. Irmãos, agora você entende por que Deus deseja que nós vivamos uma vida de consagração a Ele. Uma vida de entrega de tudo que nós somos. Porque é aí que está o poder, a fonte de todo o poder espiritual está na vida de consagração. Se nós entendemos o que é essa vida de consagração, nós vamos compreender de forma mais nítida a verdadeira razão do nosso chamamento e da nossa vocação espiritual. A nossa vocação espiritual é algo muito elevado, é algo muito grandioso, e o inimigo, ele está trabalhando de todas as formas para poder nos manter num cativeiro. Ele até tenta tornar esse cativeiro agradável para que nós nunca venhamos tocar a realidade da vida interior. E aí nós passamos a nos contentar com todo tipo de quinquilharia da vida. As pessoas começam a se contentar com tantas coisas deste mundo e desta vida. Enquanto o único contentamento nosso deveria ser a vida do Espírito Santo unida ao nosso espírito. Aí nós não precisaríamos de ninguém tentando conduzir o culto, porque a medida de Deus é fluir, não é instituir. Nós precisamos de muitas coisas para fazer algo funcionar. E nós precisaríamos de uma só coisa, como o Senhor disse para Marta. Hoje precisamos de tantas organizações. Hoje precisamos de fazer os irmãos a perceber necessidades. Mas por que nós muitas vezes temos que vir à frente, tentando constranger os irmãos a algo? Porque a vida não está na frente, irmãos. E que Deus nos perdoe aqui por isso. Porque no livro de Atos, a vida esteve na frente da organização. E hoje nós temos que fazer tantas coisas.
que o Senhor derrame da sua palavra de forma profunda no nosso coração nessa noite. Nos quebrante mesmo, irmãos, para que nós venhamos entender que o que o Senhor está querendo é que esta igreja, esta parte da sua igreja nessa cidade, venha se consagrar a Ele. Porque aí está o poder da nossa vida espiritual. Aí nós vamos compreender a razão do nosso chamamento, da nossa vocação. Veja quantas pessoas estão em trevas, quantas pessoas estão em cativeiro, quantas pessoas estão aflitas, angustiadas, afligidas, desesperadas. E o que é que nós temos feito? Achamos que fazendo um pouquinho só já é muito. Será que é isso que o Senhor quer de nós? Você já se perguntou, Senhor, é só isso que o Senhor quer de mim? Será que o que você está colocando diante dEle é o tudo que Ele te pede? Ou é a sobra que não te faz falta? Que tipo de consagração é a nossa? Talvez aí explique toda a frieza espiritual, toda a apostasia, toda a indiferença. Talvez isso explique. Porque as pessoas estão tão longe da palavra de Deus. Talvez isso explique a falência da vida de oração, tanto congregacional como individual. E, meus irmãos, nós precisamos olhar para essa história e ver os nossos dias, ver a nossa própria vida, ver se o inimigo não tem procurado nos esgotar, porque não existe explicação para que nós vivamos uma vida tão fria e tão indiferente, sendo que o Senhor depositou em nós as riquezas insondáveis do seu Filho. Ele tomou o seu espírito e uniu ao nosso espírito na vida mais profunda, mais íntima que alguém pode viver. Ele fez tudo isso. Ele deseja que você acorde para isso. Ele deseja que você toque a realidade dessa vida interior. Porque é aí que reside tua força. Aí que está o poder espiritual da tua vida. É aí. E o contrário disso significa que você não percebeu ainda o que significa a vida cristã interior no íntimo. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos ajude. Você vê que a queda de Sansão foi gradativa. Assim como Israel e todos aqueles sacerdotes não perceberam aonde estava residindo toda a derrota e fraqueza, Sansão também começou a se deixar levar por aquilo que era natural. Você vai ver que houveram 3 mulheres na vida dele. Uma ele casou, uma outra era uma prostituta e depois Dalila. Essas 3 mulheres vão mostrar 3 etapas da vida dele, 3 questões sérias da nossa vida. A primeira nos mostra tudo aquilo que é natural. A segunda vai nos mostrar tudo aquilo que é carnal. E a terceira vai nos mostrar tudo aquilo que é satânico. Satanás não vem tomando posse da minha e da tua vida do dia para a noite. Mas algo gradativo vai acontecendo. Primeiro são as questões naturais que vão nos afastando do Senhor. São as coisas da vida. Você se lembra? Quando o Senhor Jesus, Ele conta a parábola do semeador. São as coisas da vida. São as coisas que vão nos acontecendo naturalmente. E nós não temos percebido que estas coisas têm sido, às vezes, ferramentas do inimigo para roubar o nosso tempo, para roubar a nossa comunhão. Estamos tão atarefados com as coisas da vida, e não estamos nos dando conta que o nosso azeite está se esvaindo e as nossas lamparinas estão se apagando. Mas como nós vivemos, talvez, perto de pessoas despertadas, comprometidas, achamos que qualquer hora o azeite do meu irmão vai saltar para a minha lamparina. Isso nunca vai acontecer. Você é responsável com a medida que Deus depositou em você. Não adianta você dizer, irmão, ora por mim se você mesmo não ora. Ou irmão, faça isso por mim se você mesmo não faz. Nós somos responsáveis por aquilo que Deus nos confiou. Então, primeiro vem essa questão natural. E é aqui que o inimigo vai fragmentando, criando brechas. Consequentemente, começam as questões carnais. Irmão, se você não acordar naquilo que é natural, consequentemente você vai começar a cair naquilo que é a obra da carne.
Se você não se arrepender aí, se você não se arrepender aí, e o que eu vejo pela palavra de Deus, é que mesmo nós dando todas as brechas naquilo que é natural, e Satanás começa a estabelecer suas bases em nossa vida. Primeiro ele estabelece em torno, nas coisas naturais. Depois que houveram brechas, ele começa a estabelecer dentro. Mas Deus não deixa de falar conosco. Deus não deixa de falar conosco. Ele vai continuar falando. Ele vai continuar falando. Ele vai continuar falando. Enquanto isso não se tornar uma obra satânica em nossa vida, ele vai continuar falando. Ele vai continuar falando. E foi o que aconteceu com Sansão. Logo que ele se deixou levar por aquilo que é natural, consequentemente ele se deixou cair naquilo que era carnal. Logo surgiu Dalila, e Dalila vem com uma pergunta: aonde reside a tua força? Aonde está o segredo da tua força? Ele não queria contar, ele relutou em não contar. Por que Sansão não revelou de imediato sobre o segredo da sua força? Porque ele sabia que o dia que ele contasse para Dalila onde estava a sua força, ele se separaria dela. Percebe? Se ele contasse aonde estava o segredo, ele teria que se separar dela. Mas ela foi levando ele, ela foi levando, e ele não foi percebendo que ele estava numa teia satânica. Até que enfim, a Bíblia diz assim: ele descobriu todo o seu coração. Ele fez aquilo que Ezequias fez quando os emissários da Babilônia vieram visitar Israel. A Bíblia diz que Ezequias abriu todos os tesouros da casa de Deus e mostrou para os emissários da Babilônia. Quando aqueles emissários saíram, chegou o profeta Isaías. E o profeta Isaías chegou e perguntou: quem são esses homens, de onde vieram? Sabe o que Ezequias disse? São meus amigos lá da Babilônia. Aí o profeta diz: dias virão que eles entrarão nessa cidade, matarão os teus filhos e roubarão todos esses tesouros sagrados. E foi o que aconteceu. Cantares capítulo 4, versículo 12 diz assim: jardim fechado és tu, amada minha. Nossa vida tem que ser um jardim fechado para o Senhor. Nossa vida tem que ser guardada para o Senhor. Meus irmãos, que a nossa oração nessa noite seja essa: Senhor, guarde minha vida para Ti. Não deixe que as coisas naturais dessa vida roubem o lugar do Senhor na minha vida. Não deixe que o meu trabalho, não deixe que os meus afetos, não deixe que nada roube o lugar do Senhor na minha vida. Me ensine a dedicar tudo, me ensine a consagrar tudo para o Senhor. Consagre o teu trabalho, consagre o teu casamento, consagre tudo ao Senhor. Consagre, porque se você não consagrar, se você não colocar isto na cruz, com certeza vai ser esta a arma que o diabo vai usar para te vencer. Veja o que o Senhor fez com Abraão. Abraão tinha Isaac. Isaac era a pupila dos olhos de Abraão. Mas um dia, sabe o que o Senhor faz com Abraão? Diz: Abraão, toma teu filho, teu único filho, e me oferece em sacrifício. Como o Senhor pede isso para Abraão? E quando Abraão vai sacrificar o seu filho, Deus aceitou e disse a Abraão: não mates o rapaz. Agora você vê isto. Deus queria que Abraão colocasse Isaac na cruz. Aquilo que não passar pela cruz não vai glorificar o Senhor na nossa vida. Aquilo que nós não consagrarmos ao Senhor vai ser uma pedra de tropeço em nossa vida. Vai roubar o poder espiritual à nossa vida de consagração. Irmãos, nós somos uma geração muito especial. Nós somos uma geração que estamos aqui preparando o caminho para a volta do Rei dos Reis. Irmãos, o que nós fomos chamados e destinados a fazer nesse tempo é maior do que qualquer coisa que você possa imaginar. O motivo pelo qual o Senhor tem nos dado uma vida de consagração, e Ele nos deu essa vida e um propósito eterno de salvação. Olha o que diz Efésios 1, 4 e 5. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, veja, olha o que Paulo diz. Você já imaginou como que esse texto? Ele diz que Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Escolheu para quê? Ele vai dizer: para sermos santos, uma condição interior. Irrepreensíveis, uma condição exterior. Perante Ele, uma condição ascensional, uma condição alta.
Nossa vida é tanto vivida para dentro, como para fora, como também para o alto. Percebe? Santidade é uma questão interior. Irrepreensível é uma questão exterior. Perante Ele, uma posição elevada. Nossa vida tem essas 3 características. A minha, a tua, a nossa vida. Em Cristo Jesus nós temos isto. Você pode ter certeza que isto é verdade, é fato. E aqui está o segredo da nossa vida espiritual. Aqui está o segredo do poder espiritual. E se nós negligenciarmos isto, irmãos e irmãs, o que será a nossa vida? O que será? Apenas uma vida adornada de religião ou de religiosidade. Uma vida adornada de crendices. Só isso. Não é esta vida que Deus quer que você tenha em Cristo. Reflita sobre tudo isto. Permita que o Senhor te ajude. Que você seja capaz de ver nesta palavra sobre Sansão uma solene advertência para mim e para você, para que nós não nos percamos quanto ao nosso chamamento, vocação e propósito. É muito fácil terminar essa reunião, ir para casa e dormir e continuar a vida. Agora a grande pergunta é: o que vai continuar do Senhor nesta vida? O que vai continuar do chamado do Senhor nesta vida? O que vai continuar da nossa responsabilidade diante do Senhor nesta vida? Será que nós vamos ter que esperar o próximo domingo para renovar a nossa alma? Para sentirmos um pouco do Senhor? Nosso problema não está nos domingos, nosso problema está naquilo que acontece entre os domingos. Como é que a gente tem vivido essa vida? Que o Senhor nos ajude, irmãos. Que a sua palavra continue soando no nosso coração, porque ela não voltará vazia. Que Deus vos abençoe. Feel so safe with you, acceptance in your voice, you whisper tenderly, you are my beloved, chosen one, my friend, you're so precious to me. Now that I'm here with you, there's no place I'd rather be. Now that I've felt your touch, make your home in me. Make your home in me. Make your home in me. So will you come? And will you stay? Make your home in me.